Olá, caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a explicação das 5 questões de geografia do último questionário de ciências humanas que vocês responderam, certo? O tema que eu trouxe dessa vez foi urbanização, que, lógico, está dentro do plano de ensino de vocês e, pelo menos nas últimas 5 últimas edições do Enem, sempre tem caído uma questão sobre urbanização, tá? Coloquei um videozinho básico, um resumo mais básico ainda, só para vocês terem uma noção. E aí é um tema muito abrangente, que é o que a gente vai dar seguimento nos nossos próximos questionários, porque tem muito o que falar. E aí as 5 questões que eu escolhi de início foi para a gente trabalhar de uma forma mais introdutória, certo? A primeira questão, ele pede o conceito de conurbação. O que é isso? Conurbação, gente, nada mais é do que quando duas cidades próximas uma das outras, elas crescem de tal modo que você já não encontra um limite geográfico, um limite definido de onde começa uma e de onde termina a outra. Tá? Um exemplo disso é o que a gente vê, por exemplo, como quem viaja aqui para o litoral leste, que sai de Fortaleza e você já não sabe exatamente onde que termina Fortaleza e onde que começa o Eusébio, por exemplo. Um exemplo clássico de conurbação é Rio e São Paulo. As cidades se cresceram de tal forma que você já não... Lógico, existe uma rodovia, existe um rio, existe um canal, um elemento natural ou modificado. Mas que numa visão mais ampla, não existe um limite que venha determinar onde é que começa um e onde é que termina outro, tá? Então ele coloca aí na primeira questão o item B, ó, o encontro de duas ou mais cidades formando grandes aglomerados urbanos intermunicipais, ou seja, é a junção de dois municípios, tá? E aí, no caso, eu usei o exemplo de Fortaleza e Eusébio, a gente poderia usar Caucaia e Fortaleza. Mas Caucaia e Fortaleza nós temos claramente o Rio Ceará que divide os dois municípios. Então, para que houvesse um processo de conurbação, só se fosse o caso da junção de Fortaleza com Caucaia, mas lá no rumo da BR-222, que não tem o curso do rio, tá certo? Então é isso, são dois municípios que se interlaçam, crescem de tal forma que não há distinção entre um e entre outro, tá bom? A segunda questão ele fala sobre, nos países industrializados, né, países mais desenvolvidos, essa migração campo-cidade. Qual é a função que faz com que uma pessoa saia da sua cidade mais interiorana, né, e migre para a cidade, ou seja, saia mais do meio rural e se direcione ao meio urbano? É justamente o que responde o item E, é a liberação da mão de obra pela mecanização. Tá? Ou seja, a mecanização do campo o agricultor deixou de ter vez, o núcleo familiar do agricultor deixou de ter vez, passou a vigorar a máquina. E aí, para não morrer de fome, o que é que eles fazem? Migram para as cidades, para as capitais, sobretudo, em busca de melhores condições de vida. Então, esse tem sido um dos fatores que, inclusive aqui no Brasil, na década de 70, 60, foi chamado de êxodo rural, onde as pessoas em massa saíam, fugindo sobretudo da seca aqui no Nordeste, e iam para os grandes aglomerados ou os maiores aglomerados urbanos no Brasil, tá bom? Na terceira questão, ele fala sobre uma cidade com características internacionais, com referência de companhias multinacionais, instituições financeiras importantes. Na escala das cidades, que a gente vai desde a megalópole até da cidade local, perdão, até a megalópole, a gente tem essa hierarquia. E no caso, essa que possui essas características a nível global são as chamadas cidades globais ou megalópolis, como vocês ainda podem encontrar em alguns textos, em algumas colocações, tá? Porque são nomenclaturas que passam por reformulações e aí a gente acaba muitas vezes não textos não sendo atualizados. Mas aí cabe perfeitamente o conceito de cidade global ou metrópole ou megalópole, ok? Na quarta questão, ele fala sobre o crescimento das cidades e os fenômenos climáticos. E aí a gente tem claramente, em cidades grandes, cidades industrializadas, o fenômeno da ilha de calor, da inversão térmica e da enchente urbana. Vamos usar um exemplo rapidinho para cada um. Ilha de calor, pontos dentro de uma cidade que são mais quentes, onde a gente percebe que
pelo menos a sensação térmica é de que a temperatura está mais alta. Um exemplo aqui em Fortaleza, o centro da cidade, mais asfaltado, ruas mais estreitas, grande movimentação de pessoas e de veículos, tanto veículos de pequeno como de grande porte, a gente vê o tráfego de caminhões, né? Vias asfaltadas, pavimentadas, uma grande quantidade de prédios muito próximos uns dos outros, então isso vai favorecer o surgimento dessa ilha de calor. Se eu considero, por exemplo, a temperatura de Fortaleza, óbvio que dentro da Praça José de Alencar, por exemplo, ela vai ter uma temperatura. Dentro do Parque do Cocó, ela vai ter outra, por conta justamente de processos de urbanização, é onde vão afetar essas condições do clima. Inversão térmica é a poluição que vai ser causada, vai pairar no céu de uma cidade, ela vai fazer o processo de inversão. Ou seja, aquilo que era mais quente vai ficar mais frio, se é mais frio, vai ficar mais quente por conta do ar mais poluído. E as enchentes urbanas é justamente o fato de que rios foram canalizados, rios foram mortos, canais foram pavimentados para quê? Para dar o espaço a uma pista, para dar espaço a uma avenida, para dar espaço a uma calçada ou outro tipo de aparato urbano. Exemplo clássico disso é o que acontece todo ano aqui em Fortaleza na Heráclito Graça. Gera uma lagoa. Por quê? Por conta de quê? Para onde é que aquela água deveria ir e não vai? É justamente desses espaços que foram soterrados, que foram extintos para dar vez ao asfalto, tá bom? E a quinta também, ela traz mais um conceito da hierarquia das cidades, onde ela diz que usa o exemplo da cidade de São Paulo, né, que juntamente com o Rio de Janeiro são metrópoles, são megalópolis, tá, aqui no Brasil, e elas são caracterizadas como cidade global, como megacidade, como metrópole nacional também. Ok? Então aí ficou exposta as 5 questões para vocês darem uma olhadinha, ok? E aí no próximo conteúdo a gente retoma esse termo urbanização, só que agora urbanização no Brasil. Obrigada.